Vamos para mais um devocional. Hoje meditaremos no capítulo 14. E o capítulo 14, Jesus vem nos falar e deseja que Jesus realmente fale no nosso coração, que a gente permita que Ele fale, que a gente permita que Ele fale, que, sobretudo, consigamos ouvir a sua voz. E nesse capítulo, Jesus vem nos consolar. Ele consola a mim e a você, mediante tantas conturbações que nós temos vivido, temos passado nesses tempos, em tempos difíceis. E Jesus, após ali a sua última ceia com seus discípulos, ele, finalizando ali, porque ele sabia que havia chegado o seu momento, a sua hora de ir junto para o Pai, de ir para o Pai, de ser glorificado, ele começou a consolar seus discípulos, dizendo para que eles não ficassem tristes, para que eles não tivessem medo, que ele ia para o Pai e depois voltaria para buscar os seus, porque os que são de Jesus são de Deus. E Tomé e Filipe começaram ali a questioná-lo. E aí Filipe questiona, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus fala para ele: tanto tempo eu estive com vocês, tanto tempo vocês estiveram comigo e vocês não me conhecem, porque quem conhece a mim conhece também o Pai, porque foi o Pai que me enviou. Eu estou aqui por causa do Pai. Mas eles não entendiam. E Jesus falava assim. Quanto mais Jesus tentava mostrar, menos ele entendia. E muitas vezes nós vivemos isso na nossa vida. Nós passamos por tribulações, por situações, por desafios, que a gente pensa que Deus nos abandonou, que Deus está distante de nós. E sempre, mas no entanto Deus está o tempo todo conosco. A gente que não permite sentir, perceber a sua presença entre nós, próximo a nós. Meu irmão e minha irmã, eu digo para vocês, se não fosse pela presença de Deus na nossa vida, a gente não resistia a tantas provações, a tantas dificuldades. Porque a própria palavra diz: o tempo se aproxima, haveriam sinais, e esses sinais começaram a chegar já há algum tempo. Guerras, rumores de guerras, confusões, divisões, violência, esfriamento do amor. Quando a gente percebe ali, percebemos, quando a gente começa a observar, é perceptível que o amor entre nós esfriou. O amor entre nós, a empatia de uns pelos outros esfriou. Às vezes a gente vive no nosso eu, fechado no nosso eu, é rodeado de egoísmo. Não se preocupa com o nosso próximo, o que estão passando de repente. Às vezes alguém do nosso lado está pedindo socorro e a gente não ouve. Isso é real. Às vezes por receio, às vezes por medo. E a gente ignora, a gente vive aquele ciclo da indiferença. E não é fácil. É por isso que há uma grande necessidade da gente criar esse tempo com Deus. Esses dias veio uma pessoa no meu direct e falou assim, eu vi a mensagem hoje e a pessoa dizia assim: de certa forma concordo com tudo que você falou, mas eu vou à igreja e eu não me sinto tranquila na igreja. Eu não sinto paz na igreja quando eu estou ali. E isso, por que que isso acontece? É porque nós estamos cheios, sobrecarregados, sobreatarefados com as coisas do mundo.
E quando nós vamos para esse momento de oração em comunhão com os irmãos, para ouvir um vídeo, para assistir uma palestra, para participar de um evento, do encontro na igreja, a gente não consegue se sintonizar com aquele momento, porque o nosso corpo presente está ali, mas o nosso pensamento está distante, muito distante. Às vezes preocupado com alguma situação que estamos vivendo, com tais situações, no que eu vou fazer, pensando em situações e não nos permitimos a ouvirmos a voz de Deus. E aí, de fato, não iremos ter paz, não iremos nos encontrar. Iremos entrar e sair de um momento de oração, de um momento de adoração, de um momento de pregação, sem perceber o que aconteceu, sem sentir Deus. E assim a nossa vida. E aí a gente volta para a nossa vida, para o nosso cotidiano, de provações, de problemas, e pensamos que Deus não está presente. Mas Ele está. Nós é que não o percebemos. De repente, por conta de pecados, situações que nós estamos vivendo, momento de escravidão, porque muitas situações têm nos escravizado. Qual é a sua? Você já se perguntou o que tem te aprisionado? Onde tem prendido o seu melhor tempo? A sua atenção, a sua paz interior? O que tem te roubado a sua paz interior? Vale a pena? Vale a pena a forma que você tem vivido? A forma que você tem levado as coisas? Que você tem o estilo de vida, o seu lifestyle, tem valido a pena? Às vezes você está de evento em evento, de festa em festa, de reunião em reunião, às vezes até o teu próprio. De repente, se você está exercendo um cargo hoje que cobra isso de você. E aí você vai escapulindo aos pouquinhos, escapulindo. Então a gente precisa vigiar. Os tempos cobra, são tempos conturbados, são tempos difíceis e a gente só vai suportar se estivermos em Deus. Fora de Deus a gente não vai aguentar. E vamos para o texto. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então, a palavra já começa com impacto, dando o primeiro impacto, dando aquilo que nos paralisa. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então é bem direto. Deus está conosco e nós estamos com Ele? É a pergunta que fica. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Eles não entendiam ainda. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto, porque Jesus fala, se você me conhecer, conhece o Pai. Não tem como conhecer o Pai se não conhecer a mim, assim Jesus dizia. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai.
Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, sempre eles questionando, perguntando, porque eles próprios não o reconheciam Jesus. E nós temos reconhecido Jesus, nós temos colocado Jesus na nossa vida no lugar que ele merece estar. E aí Jesus continua: as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. E aqui Jesus já vai nos deixando uma lição também. Ele deixou para os discípulos e deixa para nós. Porque às vezes Deus confia algo a nós e a gente não realiza porque pensamos ser incapazes. Mas Jesus disse aqui, nesse versículo 12, que se a gente crer nele, nós podemos realizar coisas maiores do que as que ele realizou. É ele que está dizendo. Ele deixou dito para nós, está muito bem claro. Se vocês creem em mim, fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores. Está bem aqui. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu fiquei com vocês, eu ensinei vocês, agora chegou a vez de vocês realizarem as obras. E o que Deus tem te falado e você tem se sentido impotente. Você se sente incapaz de realizar algo que Deus tem colocado aí no seu coração. E ele diz, se você crê, se eu e você crermos nele, nós iremos realizar obras muito maiores do que as que ele realizou. O que Jesus realizou? Jesus expulsou o demônio, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus ressuscitou Lázaro. E aí, se ele deixou isso aqui para nós, quem somos nós para questioná-los? E o que é que ele quer que nós façamos? Apenas que nós o creiamos, que nós creiamos nele, que nós obedeçamos a sua palavra, obedeçamos os seus mandamentos e irmos. E seguirmos o nosso caminho. E o resto não interessa. É isso que Deus está nos falando aqui. Eu farei o que vocês pedirem a meu Pai. Eu farei, né? Sabe aquele... Sempre eu gosto de lembrar aqui aquele versículo 33 de Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. E aí Jesus vem dizer, se vocês crerem, vocês farão obras, farão essas obras que eu fiz e ainda farão outras maiores. E aí no versículo 14 ele diz assim, e se vocês crerem, se vocês me obedecerem a minha palavra, obedecerem os meus mandamentos, tudo, exatamente tudo que vocês pedirem ao Pai, eu as realizarei. E nós temos pedido muito a Deus, porque nós somos pidões, isso é fato. Nós pedimos muito. E por que não recebemos? Por que Deus não responde a nossa oração? Será por quê? Nós fazemos sem fé, fazemos sem confiança, fazemos uma oração morta. E o pior de tudo, não acreditamos no Cristo. E aí, ele não vai resolver a nossa oração. Eu sempre falo por aqui que Deus fica constrangido diante de uma oração feita com fé. Feita
uma oração creditada, com crédito, com fervor, com temor. Deus não suporta, Ele atende, porque essa oração constrange o coração de Deus. E Deus quer esse perfil de oração, uma oração viva, uma oração cheia de vida, de confiança nele. E se nós fazemos esta oração, se nós obedecemos a sua palavra, se nós obedecemos os seus mandamentos, se nós o buscamos, se nós estamos buscando ele em primeiro lugar, ele vai realizará. Que nem diz em Salmos 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e ele realizará os desejos do seu coração. Quais são os desejos do seu coração? Mas lembremos que antes dele realizar, temos obrigações a cumprir. Busca ele em primeiro lugar, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. Isso é fato. Isso é fato. E parte dessa obediência, se a gente prestar atenção, está relatada na oração do Pai Nosso de forma resumida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como nós mesmos. E se você tem dúvida de quais são os mandamentos de Deus para nós, dá uma passadinha ali em Levítico 26. Leia todo o capítulo. É um capítulo longo. É um capítulo. Os livros do Velho Testamento, que é o antes de Cristo, não são livros muito compreensíveis. Mas peça ao Espírito Santo que você vai entender. Ali vai falar das bênçãos de obedecer, de viver os mandamentos. Vai falar das bênçãos, das portas que nós iremos acessar através da obediência. E as portas que vão se fechar através da nossa desobediência. E aí eu te pergunto, você quer obedecer ou você quer desobedecer? Nós temos livre escolha. Deus nos fez livre. E a nossa vida vai ser de acordo com a nossa escolha. Isso é fato. E aí vamos seguir. No 14 ele diz assim. No 13, vamos voltar para o 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para o Pai. Que ele seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Palavra do Senhor é promessa viva para nós. Promessa real. Presença real. Presença real de Cristo na sua palavra. Presença real de Cristo na sua palavra, na sua promessa. E a chave para você ter esse acesso é a obediência, é a fé, é a confiança. É só isso. Ah, é fácil obedecer? Não, mas é possível. É um estilo de vida. Um estilo de vida. E a gente obedece tantas coisas, né? A gente obedece a convites das nossas amizades, sabe? Que muitas vezes não nos edifica. Nós obedecemos a moda, nós obedecemos as vibes que tem por aí. Tudo isso nós obedecemos. Mas e a Deus, o nosso Senhor? Aquele que deu a vida para nos salvar, para nos curar, para nos dar vida em abundância, para nos ressuscitar. O que nós temos feito para glorificar esse Deus? Ele merece ser glorificado? Você pensa no seu ponto de vista, Deus merece ser glorificado? Ele merece ser o Senhor da sua vida? Eu te pergunto isso.